Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Quero mandar um bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas trabalhadoras deste país e uma banana dessa bandidagem que ninguém aguenta mais, né? Essas pessoas que estão aí, né, que ficam durante o seu dia só pensando em como vão fazer para poder ficar hackeando as outras pessoas. Não sei se vocês repararam que eu tô de saco cheio dessa gangue do hackeamento, né? Primeiro tem essa gangue do Facebook, que eu tô a vontade que a gente tem, né? Não vou nem falar aqui porque a gente pode ser até bloqueado pelo YouTube, né? Porque é um absurdo esse tipo de situação que acontece, né? De ter... Deixa eu ir bem devagar aqui, porque o negócio tá meio complicado aqui, né? Isso. O negócio tá meio complicado. Essa cancela não tá muito boa não, hein? Será que já tá com defeito de novo? Toda hora tá com defeito. Então assim, e é impressionante, né? Essas células dessas gangues do hackeamento, né? Elas estão em todo lugar. Gente, o estado de São Paulo tá dominado. Vocês não têm noção, né? Nós estamos há dias que ninguém sabe explicar o porquê. Todos os serviços da Vivo estão horríveis, né? Primeiro que a empresa não investe no que ela deveria investir, principalmente em segurança, né? Já que ela é responsável aí por tanta coisa, né? Por tantos serviços que são serviços públicos que ela tem concessão, e ela só quer lucrar mesmo, né? E aí, por tabela, todos aqueles que acabam, essas empresas menores, né? Porque a Vivo não quer ficar indo em todos os lugares, né? Ela nem tem como ir, né? E fora que ela também ganha dinheiro concedendo, né? Para terceirizados, para essas pessoas trabalharem com internet, né? Com vários tipos de serviço que ela, né? Como uma grande empresa, né, ela tem essa concessões públicas, né? Então, só que é impressionante como os serviços da Vivo estão cada vez piores, né? E a gente não entende por quê, né? O que está acontecendo com essa empresa, né? Que ela não está conseguindo dar conta, né, do que os criminosos andam fazendo, que provavelmente, né, 99,9% que tem coisa aí, né? O serviço de rede móvel não funciona direito, o serviço de internet também não tá bom, o serviço de telefonia de vez em quando parece que tem gato na linha, sei lá, boi na linha, não sei como que as pessoas falam, na verdade. E é assim, né? A gente viu várias matérias aí do crime organizado em vários estados, até tomando as concessões, né? É um absurdo, né? Chegando lá e as pessoas não... quem tinha empresa, né? Não queria deixar os bandidos tomarem conta. Eles foram lá e tomaram conta de tudo, imagina, né? Então, aí em alguns lugares eles fazem isso deliberadamente, de forma aberta. Eles vão lá e realmente tomam a concessão, né? E agora a concessão é dos bandidos. Nós vamos oferecer internet, vamos oferecer telefone, vamos oferecer canais a cabo, e a milícia, tudo aí, entendeu? Tomando conta. Nos lugares que eles não podem deliberadamente fazer isso, né? Ou por diversos motivos, então eles têm as formas, né, de entrar na rede, né, nas redes, né? Eu falo no sistema, né, de redes aí dessas empresas, e ficar fazendo coisas para prejudicar a população, para vigiar a população, para roubar dados da população, né? Então a gente pede para as autoridades, né? Polícia Federal, vamos fazer alguma coisa aí, porque tá feio, né? Eu sei que vocês estão trabalhando muito e é só vocês mesmos para poder resolver esse tipo de coisa. Que nós queremos o nosso serviço sem ter intervenção de bandido tentando ouvir as nossas conversas, né? De interceptar a nossa rede, de criar redes, né? De ficar criando... Isso deveria ser proibido, né? Deveria ter um mecanismo que proibisse, né? De criação de rede dentro dos nossos roteadores sem a nossa permissão, né?
Aí tem esses ataques de força bruta e aí simplesmente as pessoas conseguem invadir redes assim de uma forma tão fácil, né? E as empresas poderiam, já que elas ganham tanto dinheiro, gastar com cibersegurança para impedir que esses vagabundos, esses bandidos, que eles fiquem aí, né, querendo vigiar e controlar a população e roubar dados da população, utilizando dos sistemas de telecomunicação, né, de internet, de telefone, de tudo, né? Então, a gente tá de saco cheio disso. Vai parar quando, né? E tá disseminado. Gente, olha, se vocês soubessem a quantidade de golpes que estão por aí, a coisa tá feia, né? Outra coisa que eu tava conversando com a minha esposa hoje era a questão, né, da meta. Tá complicada a meta, hein? Porque os vagabundos, esses bandidos, que essas gangues do hackeamento, né, de hackeamento, são várias, né? Assim, porque aí você vai ver, ninguém tem emprego, ou se tem alguma coisa só para fingir, né? Ou tá ali ganhando uns troquinhos, né? Ganhando os troquinhos deles ali. É assim, a facilidade com que esse pessoal tem acesso a informações e acessar dados, né, das empresas da Meta. Eu colocar Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo, e para poder fazer coisas, invadir dispositivos, né, à torta e à direito, né, e aplicar golpe nas pessoas, porque acho que a finalidade é essa, né, aplicar golpe, né. Então o interesse deles é fazer coisa errada, aplicar golpe. E é assim que eles têm a prosperidade, né? Essa prosperidade de carros de 500 mil, né? De 1 milhão, de mansões, né? Milionárias. E você vê que a pessoa não tem emprego nenhum, né? E quando sai não sai para trabalhar, tá? Quando sai para fazer os serviços para fora, né? Se é que vocês me entendem. E assim, é uma pouca vergonha isso, uma pouca vergonha. O nosso país também precisa, né, ter leis mais rígidas para controlar todo o fluxo, né, das pessoas, para saber quem está entrando onde, fazendo o que, né? Isso eu tô dizendo que, né, não pode ficar do jeito que tá. Simplesmente a internet vira uma terra sem lei. Tem um monte de lei no Brasil, mas os bandidos, pelo jeito, eles acham que eles são imparáveis, que não tem como descobrir, mas tem, viu? Sabe? Existem mecanismos que a Polícia Federal, né, as polícias em geral, elas conseguem, viu? Não adianta você falar, ai, não fui eu, foi meu papai que fez isso. Eu jamais faria isso. É ele que fica com esses pensamentos libidinosos, pensando coisas erradas, querendo cometer crimes. Eu jamais faria isso. Ou se não, vai lá na casa de amigo. Ô, meu querido amigo, não tem como você emprestar o seu computador pra mim, né? Porque a minha internet não tá boa, meu computador tá dando defeito, eu precisava utilizar o computador. Aí o amigo, de forma assim, como que eu posso dizer, de forma tranquila, né, de forma inocente, por favor, pode utilizar, fique à vontade, meu amigo, senta aí, toma um café, uma xícara de chá, talvez, né, e fique aí, posso utilizar meu computador. Quando você terminar, você me avisa. Só falta pedir tem como utilizar a sua cueca também, né? Então, assim, é uma camaradagem, né, dessas gangues de hackeamento, né? Assim, é uma coisa tão bonita, assim, a forma como eles se juntam, eles têm os momentos propícios, né, para se juntar, né, para poder comemorar, para poder... E é assim, viu? Quando eles não conseguem uma coisa, nossa, como é fácil, gente, como esse pessoal da gangue de hackeamento é burra. Eles só acham que eles são inteligentes. Quando eles estão fazendo coisa errada, eles não estão conseguindo, ou eles estão assim, sabe, tentando, aí eles ficam utilizando o Flipper, ficam utilizando outros mecanismos aí que eles têm para poder acessar redes e fazer. Eles ficam num afã, eles ficam andando para lá e para cá, é uma bateção de porta, é chinelo batendo, estralando,
e sobe escada e desce escada. E menino, mas é um agito. Eles se agitam, eles parecem os peixes no lago quando você joga uma isca. Aí fica tudo oriçado, menino, não param. E assim, aí não tem como. Aí eles realmente, você vê que eles estão ali, né? Naquele trabalho, aquele esforço, né? Vamos colocar aqui, não é trabalho, né? Naquele esforço para conseguir o intento, né? E aí, de repente, mais que de repente, todo mundo some. Aí você não vê a cara de absolutamente ninguém. Aí você acha, ai, finalmente me deixaram em paz. Aí quando você vai descobrir, sabe por que, entre aspas, te deixaram em paz, né? Sumiram, né? Não estão rodeando, não estão fazendo nada. É porque eles já conseguiram, seu trouxa. Só que eles acham que a gente não sabe, mas a gente sabe, entendeu? Então eu quero avisar a gangue do Facebook, né? E outras gangues aí, né? Que a gente sabe, tá? A partir de qualquer momento que vocês acessarem os nossos dispositivos, entrarem na nossa rede, né? E querendo ficar fuxicando as coisas, a gente sabe no exato segundo que vocês estão fazendo, seus tontos. A gente sabe. É só vocês que acham que vocês são os mais espertos e ninguém sabe. Mas olha, vocês sabem que eu falei já em outro vídeo e eu continuo a falar, né? Quem comete crimes um dia é pego, né? A gente, tem gente aí, né? Que a gente já até falou sobre ela aí de personagem. Que nem sei, será que é amiguinho de vocês também? Que tá desempregado, pode ser que ele tá tentando um freelancer aí, né? A gente não sabe, né? E pode ser que você, né, a gangue do Facebook, né, conheça ele ou não também, né? Porque podem ter aprendido isso na Dark Web, né? E assim, são várias células, viu, gente? Olha, não se enganem que vocês não vão achar que é uma estrutura tão perfeitinha, né? Nem nada disso, que não é, tá? Não é. Não se enganem, não, essa estrutura aí não é. Quando se fala em gangue do hackeamento, não tem esse tipo de coisa. Eles são realmente células, mas que de alguma forma lá na Dark Web eles se juntam, né? Eles se conhecem, eles têm os codinomes, eles têm os códigos. Então ali eles se encontram, né? Pode até nunca ter se encontrado na vida real, mas lá na Dark Web, em algum momento, um deles esbarrou no outro. Isso aí é como 2 e 2 são 4, né? E aí, né? Esse pessoal, ele dá vontade, olha, né? Dá vontade de... não vou nem falar, né? Verdade? A vontade é que eles sejam presos, né? Mas, enfim, nós somos humanos e a gente também sente raiva, né? E assim, a cara de pau dessa gangue do hackeamento é demais, né? E é impressionante que nós já chegamos, eu e a minha esposa, nós chegamos aí em um determinado lugar, né? E nesse lugar a gente não sabia que era um lugar de bandidos, né? Que os bandidos eram donos daquele lugar. Nossa senhora, caímos nisso. E vocês acreditam que apareceu um moleque que era da gangue do hackeamento? Vocês acreditam nisso? E aí ele foi lá e começou a mexer lá os pauzinhos dele, né? Pra poder hackear. A gente descobriu na hora, a gente soube na hora. E eles são cínicos, eles dão risadinha, né? Nas costas, eu sou esperto, né? Eu sou o bambambam, entendeu? Eles não vão saber, eu vou fazer aqui na cara deles e não sei. Gente, eu e a minha esposa, a gente já sabe na hora quando a pessoa tá nos hackeando. Nem adianta. E os cicizinhos, só para vocês saberem, a gente fez curso, né? Então a gente consegue fazer leitura das expressões faciais, das microexpressões faciais. Então a gente bate o olho e a gente já sabe. A pessoa pode achar que ela tá fingindo, mas a gente sabe. Só eles que acham que a gente não sabe. Olha, é incrível. E a gente foi nesse lugar, né? Nesse lugar desses bandidos, a gente não sabia. E apareceu esse moleque. Então assim, é impressionante. Tem que tomar cuidado até onde a gente vai.
Porque dependendo do lugar, se você não souber, aparece um desses vagabundinhos aí, né, da gangue do hackeamento. Mas nesse momento, né, nesse momento a gangue que está mais próxima é a gangue do Facebook, né? Então já tá aí, mas aí no outro vídeo já falei, né? Os 3 personagens que eu sei por enquanto, né? O quanto se eu descobrir mais eu conto pra vocês, tá bom? Eu conto tudo, pode deixar, né? Eu não vou deixar vocês sem vocês saberem de nada. Nós vamos aqui nesse canal orientar vocês, né? Pra vocês reconhecerem esses vagabundos, né? Então, existem várias dicas, né, que a gente pode dar, né? De você observar nos seus dispositivos, vocês conseguem ver logs de acesso, né? Dá pra ver até a questão de redes, acessos de outros dispositivos no seu dispositivo. Você consegue saber até pela temperatura do seu celular, entendeu? Se tá tendo tentativa de acesso. Olha, gente, é tanta coisa que dá pra você fazer. Eu não sei nem 1/10 do que a esposa do homem honesto sabe. Aquela ali, olha, ninguém engana não, hein? Ninguém engana. Ó, vocês aí da gangue do Facebook, vocês tomem cuidado, hein? Porque nós estamos juntando provas, né? Então, quem sabe em algum momento a gente vai entrar com uma ação contra, né, a empresa, para a empresa poder chegar até vocês, que a gente já sabe que são vocês, a gente já sabe que são vocês que estão fazendo, né, as coisas, né? Então aí a empresa vai cobrar de vocês depois de volta, né? Então assim, a gente entra com uma ação de indenização contra a empresa e a empresa entra com uma ação de regresso contra vocês, né? Dá uma lidinha no Código de Processo Civil, que isso é bem possível, viu? Então assim, só vocês acham que vocês estão nos enganando, né? Mas vocês não enganam absolutamente ninguém, né? E olha, gente, tá demais isso. Tá demais. Tá demais. Não dá pra ficar aguentando essa gente, não. E olha, e o negócio tá tão feio, né? Tá tão feio, né? Que você tem que tomar cuidado até quem você coloca dentro da tua própria casa, né? Pessoas estranhas, né? Coloque somente para fazer serviço para vocês pessoas que são da sua extrema confiança, tá? Pessoas que vocês sabem que são honestas, dignas e que jamais vão ficar se sujando para tentar fazer coisas, aproveitar, né, que tá fazendo um serviço na sua casa para ir lá tentar hackear você, entendeu? Para tentar fazer coisas. Então, e você não dá nada. Vocês acham que precisa... Gente, vocês estão achando que para fazer determinadas coisas precisa de um conhecimento, nossa, gigantesco para conseguir fazer um monte de coisa. Hoje em dia, né, esse pessoal que é formado em eletrônica, em sistemas de informação, não sei o que, eles têm criado uns dispositivos que a pessoa sendo alfabetizada, é só ela falar, você pega isso daqui, você aperta esse e esse botão, faz isso e isso, vai lá para interromper a rede da pessoa, né? Vai lá e faz isso para você conseguir acessar tal dispositivo da pessoa, para tentar parear o dispositivo da pessoa. Gente, não precisa ser uma pessoa, até um pedreiro faz, entendeu? Se você passar lá para ele, entendeu? Ele vai lá e aperta o botão. Qualquer pessoa, né, consegue fazer. Então não se enganem não, achando que é uma coisa que é de cinema. Não é, gente, tá aí. Acordem antes que seja tarde. Eu tô vendo aí nos processos um monte de gente sofrendo golpe, né? Porque essas pessoas estão se valendo que a parte da população é praticamente uma analfabeta digital, né? E que elas acreditam em tudo que vem pelo e-mail ou que vem pelo WhatsApp. E aí elas acabam caindo um monte de golpe, dando acesso para as pessoas, né? Isso eu tô falando de situações que a pessoa não sabe e ela sai dando acesso. Mas tem situações que você não precisa nem dar acesso, gente. Olha, tem tecnologia, você não precisa nem dar acesso. Então assim, olha, gente, não importa, principalmente no estado de São Paulo, tô falando.
eu sou paulista, eu nasci no estado de São Paulo, eu tenho direito de falar isso. O estado de São Paulo tá dominado. Tá dominado. Você aí que tá me ouvindo, seu estado também tá dominado? Quem tá governando o teu estado, né? Como é que tá a situação do crime organizado no teu estado? Hã? Já tá com um mapinha aí? De quem tá dominando o quê? Que região? Se tiver já mapinha, filho, pode saber que a coisa tá feia, né? Então, você que me ouve aí, né? Não sei de que lugar, né? Que lugar do país ou do mundo, né? Então, assim, é bom a gente se inteirar sobre algumas coisas, né? A gente se precaver, a gente não pode ser inocente, não, porque o crime organizado está evoluindo. Antes eles iam lá, ainda tem, óbvio, né? Pessoas assaltando, tanto carros quanto casas, pessoas na rua, coisas que demandam força física, violência, uso de arma e tal. Mas o crime organizado está evoluindo. Ele já não tá querendo mais ficar se arriscando para ser preso. Então eles estão já partindo para um outro lado. Olha, tem uma eu vi uma matéria esses dias não, já faz alguns meses, do crime organizado. Eles foram atrás de um cara que era até de outro país, e o cara simplesmente ele conseguia desbloquear qualquer celular e ter acesso a tudo. Você acha, vou colocar o meu login, eu vou colocar minha senha aqui, e aí, né, simplesmente ninguém vai conseguir ter acesso. Ai, bobinho, se a pessoa tomar teu celular, alguém que tem um conhecimento mínimo aí da área de informática, ele consegue desbloquear teu telefone e fazer um estrago na tua vida, entendeu? É que alguns, eles pegam a pessoa, né, e fica aí, coloca aí a senha do teu celular, que não sei o que. Mas quando a pessoa é especializada, ela nem precisa disso, ela só pega o teu celular e leva embora. Aí o crime organizado leva até uma pessoa que entende disso e desbloqueia. Então a gente não tá seguro em nada, gente, absolutamente nada. A gente não pode ser inocente, né? A gente não pode achar que a gente tá no país na Alice do País das Maravilhas, né? Então, assim, a gente tem que ver a realidade como ela é. O crime organizado tá aí e tá aí porque tem muito apoio, né? Tem muito apoio. Então eu peço para vocês, cuidem da segurança, né? Das suas informações, no sentido de, né, tentar fazer um mínimo, né, para vocês se protegerem, ter um mínimo de conhecimento, né? Se vocês não conseguirem, se vocês perceberem que tem alguma coisa errada com os dispositivos de vocês, procure alguém da sua estrita confiança que possa ajudar a resolver, né? Então, assim, às vezes a gente tendo essas cautelas, né? Quando a gente percebe que algo não está muito legal, pode prevenir a gente de muita coisa, né? E os bandidos estão se valendo da ignorância da população. E eles acham que todo mundo é ignorante. Todo mundo, que só eles são bons, só eles entendem, só eles que sabem, que todo mundo é bobinho, que eles vão passar a perna em todo mundo. Só que eles encontram, né, uma pessoa, né, como a esposa do homem honesto, que ninguém engana ela, não, né? E ela tá aí para poder, né, descobrir todas as coisas e denunciar essas coisas todas, né? Então, gente, o que eu queria falar com vocês é isso, né? Eu queria demonstrar assim, a minha indignação com essas células, né? Que não é um grupo só, são células, né, de hackeamento, né? Mas por que tem essas células de hackeamento? É porque, como eu estava falando, o crime organizado está migrando para crimes virtuais, porque eles ganham dinheiro e eles não precisam colocar uma arma na cabeça de ninguém, entendeu? Então, assim, é isso que está acontecendo. Então, por isso que tem esses serviços prestados, né, por essas células, né, que estão aí, que nem sempre, não quer dizer que todas elas estão vinculadas numa hierarquia dentro do crime organizado, né? Tá aí a promotoria, que é o GAECO, né,
GAECO, né? E vários outros, eles têm mapeado todos os cargos que tem ali dentro, Você vai, às vezes fala, mas eu não tô vendo isso daí. Mas é como se fosse assim, você fosse uma grande, é como se fosse uma grande empresa, uma empresa bandida, né? Claro, né? Vamos colocar assim para vocês entenderem. E aí tem alguns serviços que eles não têm ali uma pessoa especializada, então eles terceirizam. Então eles conseguem, né, através dos contatos deles lá, essas células, né? Eles entram em contato com essas células, aí vem qual é a célula mais próxima, né? E aí eles entram em contato para poder fazer uns serviços, né, para eles quando eles precisam, né? Então, e fora que dessas pessoas, elas trabalham por conta própria, né? São freelancers, são pessoas assim que são empreendedoras, né? Vamos colocar assim, né? E aí quando o serviço organizado precisa, estão elas lá prontas, né? Para poder fazer o que precisa ser feito, mediante pagamento, claro, né? Ninguém vai fazer nada de graça, né? Então eu só queria mostrar minha indignação aí para vocês, né? De que é isso, gente. Essa realidade nova que a gente está vivendo, né? E aí eu clamo a Polícia Federal, né? Que só a Polícia Federal mesmo para poder entrar nessa dark web e começar a pegar essa gente. Ó, aqui na Rota Caipira tem muito, viu? Tem muito. E ó, aqui eu falo porque, né, eu tô morando aqui em Dracena. Tem muita gente de bem aqui, de bem de verdade, né? Não é aquelas de bem bolsonaristas, não, é bem mesmo. A maioria da população aqui é trabalhadora, honesta e não merece ficar tendo que aguentar essas células de hackeamento. Então, Polícia Federal, ó, e essas pessoas estão envolvidas com muita coisa, viu? Não é só com hackeamento local, não. Se você puxar ali, vai ter coisa, hein? E coisa que envolve em mais de um estado, envolve pedofilia, envolve tanta coisa, né? Vamos limpar esse país, né? Tirar esses vagabundos de circulação, que a população, a maioria, que é a população trabalhadora desse país não merece, né? Ficar aguentando esse tipo de coisa, ficar passando por golpe, ficar sendo vigiada pelo crime organizado. Chega, a gente tá cansado disso, né? Polícia Federal, ó, só vocês mesmo, viu? Só vocês. É isso, gente. Eu vou lá. Até a próxima. Tchau, tchau.